Fala galera, antes da gente começar de fato esse segundo vídeo, vou deixar com vocês algumas imagens do processo da feita da rapadura aqui em Piatã, na Chapada Diamantina. Tá verde. Tá verde, é? É a pessoa que pode. Gostou? Aí, peraí. Tá bom, tá bom. Ela entrou pra sair. Aí, a pessoa fica na situação, já engole se já é pronto. Ah, mentira, né? Se você quebrar, ela solta os pedaços. Você vê como é que ela tá. Ela tem meio esverdeado dos cantos. Engraçado, ele fica com uma cor diferente, né, Manuel? Só um comentário breve sobre esse processo. Essas são boas oportunidades de você, além, lógico, de criar uma relação, né, de conhecer novas pessoas, mas também de dialogar, indagar de modo respeitoso. Os agricultores que já estão ali, muitas vezes há algumas gerações naquela região, então são pessoas que, apesar de muitas vezes praticar uma agricultura, se convencionou dizer convencional, são pessoas que têm um conhecimento muito específico, assertivo, do lugar, das melhores épocas para determinadas culturas, determinados plantios, chuva e, enfim, toda essa dinâmica, solo, formações. É o caso que a gente vai falar hoje nesse vídeo sobre a paisagem aqui desse sítio, da Maria do Luiz, em Piatã. Então, sempre que tiver essa oportunidade, seja respeitoso, não fica verbalizando regras para ninguém. Acho que é mais importante nessa hora ouvir e, sobretudo, saber perguntar. Porque o mais importante é criar, né, bons vínculos com as pessoas, independente das suas escolhas. Que se de alguma maneira a gente pretende que as pessoas mudem, né, diante daquilo que a gente avalia como positivo, a melhor forma de fazer isso é com respeito e com exemplo. Beleza? Agora falando sobre esse vídeo, ele aparentemente vai ter um contorno um tanto teórico, um contorno um tanto intelectual, mas na verdade é uma ferramenta que, se bem utilizada, se não ficar apenas aqui endossando a mente, ela pode ser muito bem aplicada na prática, porque, como eu disse, sobre as pessoas, né, que já estão ali gerações tendo uma relação com determinado lugar, com uma determinada região, solo, enfim, são pessoas que têm uma capacidade de leitura absurda, admirável, e é exatamente sobre o que a gente vai falar. Muitas vezes elas não têm esses termos técnicos, a noção técnica da coisa, mas por muito ensaio e erro, por muita repetição, eles aprenderam muitas coisas, né? Eles conseguiram pegar determinados padrões, perceber relevo, a baixada é melhor para isso, essa serra aqui, enfim. Então, esse vídeo ele vai ter esse contorno, então a intenção é que você escute com atenção, sobretudo observe. Vou tentar captar as imagens da melhor forma possível, para você, quando olhar para o seu lugar, conseguir, primeiro ponto, saber que isso não vai ser de uma vez, né? Que essa leitura, que essa ampliação de visão, ela não vai se dar logo na primeira tentativa, logo no primeiro olhar, mas que é muito mais um processo de relacionamento, um processo de prática, um processo de amadurecimento. Beleza? Lembrando que essas informações são específicas de um lugar, Piatã, Chapada Diamantina, Bahia. E é isso. Chega de ficar falando muito, vamos nessa. Bom, eu tô aqui justamente nesse módulo 3. A gente dividiu a propriedade até então em 3 módulos, em função até do início, né, de cada uma. Vocês vão ver aí o módulo 1, que é a área de café mais antigo, que foi plantado, mais ou menos 2 anos. Tem o módulo 2, esse que vocês viram no vídeo anterior, onde fizemos o manejo e a intervenção nas entrelinhas. E agora, esse módulo 3, você vai ver que o módulo 3, ele está bem em diálogo ali, né, praticamente na borda do módulo 2, essa área com café um pouco mais jovem. E o ponto principal é que o pessoal não tinha feito, né, o pessoal nativo, que inclusive na época que tinha feito o plantio do café,
não tinha plantado o café aqui nessa área, porque eles informaram, né, para Luiz e para Maria, que existia uma formação aqui, que eles costumam chamar de tabaldia, em que impedia que o ferrão, se referindo à raiz pivotante do café, ela ia topar, ou seja, ela ia atingir essa formação e o café ia morrer, ele não ia prosperar. Então por isso que não foi feito o plantio do café aqui. Agora indo para o centro, né, do assunto, né, desse vídeo, por ser uma área que era vizinha essa área onde tinha, ao módulo 2, onde tinha sido plantado o café, duas coisas eu observava. Primeiro, essa erosão superficial que acontecia. A gente está falando de um terreno que ele é um declive, né? A parte sul dele tem o rio, passa o Rio de Contas, então você já tem uma vegetação mais alta, você já tem de fato uma estrutura florestal mais alta. E você indo para o norte, você subindo para o norte, vocês vão ver o vídeo, você já tem mais uma característica ali de um cerrado, uma caatinga ou até mesmo um campo rupestre. E que dentro desse cenário de campo rupestre, o que você observa muito é a galera fazer pastagem aqui na região. Afinal, a gente está falando do capim. Então, o que acontecia, considerando esse declive, era exatamente essa erosão superficial. E logo eu pensei, cara, a gente não pode plantar aqui o café e esquecer essa borda, e deixar essa borda, porque o que acontecia era o solo sendo praticamente, né, varrido. Então, de alguma maneira, precisávamos fazer alguma intervenção aqui. De primeiro ponto, o Luiz tinha plantado abacaxi, o abacaxi vinha se desenvolvendo bem, inclusive ele colheu, né, o abacaxi nessa área. Então uma coisa a gente sabia, bom, aqui vai produzir abacaxi. Conversando com o seu Ademar, o agricultor que aparece no vídeo do feito da rapadura, ele disse que, ó, Patrick, Luiz, ali naquele pedregoso, se referindo aqui nessa área que a gente vai comentar do vídeo, ali da pitaia também, então mais uma opção para testar. Então, a primeira coisa, o primeiro pensamento foi, bom, produz abacaxi. Se produz abacaxi e crescem as plantas nativas, e aí eu abro esse parêntese para termos respeito com as plantas nativas, as nossas plantas muitas vezes podem não prosperar, mas as nativas elas prosperam, galera, elas estão adaptadas, então precisamos aprender um pouco mais com essas nativas, e aí volta para aquele aspecto de leitura que eu estou falando com vocês, que é fundamental. Então quando eu começo a observar as nativas, o que é que eu percebo? Eu percebo essas plantas mais suculentas, eu percebo muitas arbustivas, com o tronco bem lenhoso, uma desrama natural com folhas mais coriáceas, ou seja, folhas de difícil decomposição. Então precisamos observar isso. E nesse processo a decisão foi de estabelecer algumas culturas. Então logo de cara pensamos na palma, né, por ser uma planta rústica e ao mesmo tempo ser um alimento aqui muito utilizado, né? O pessoal tem um costume aqui em Piatã de consumir o cortado de palma, então entramos com a palma. Outra planta, para já pensando no rompimento, né, dessa tabaldia, foi o andu. Então basicamente nesses canteiros que vocês vão ver, fizemos 3 canteiros nessa área, já no espaçamento, pensando um futuro, um enriquecimento dessa entrelinha. Colocamos cana ali na borda dessas linhas de árvore, pensando já na rusticidade da cana e ver como é que ela se desenvolve nesse solo mais raso. E também por ser um alimento, como vocês viram, que tem um valor cultural e toda uma história aqui na região, com a rapadura, com o melado, o açúcar mascavo também, enfim. E o detalhe foi, vamos colocar o eucalipto, que é essa planta, né, muito bem utilizada, e sobretudo vamos colocar o andu a cada pé de árvore que a gente semear, porque o andu ele já é conhecido com essa função subsoladora, né, em função da sua raiz muito forte. Mas aí vocês vão perceber que o terreno ele tem praticamente um declínio em termos de crescimento perfeito, né? No início do canteiro as árvores estão maiores, né? As plantas estão maiores, se desenvolveram melhor em termos de tamanho. À medida que a gente vai chegando para o final, que é exatamente onde essa tabaldia ela se acentua, Patrick, como é que você sabe disso? Porque a gente cavou essa terra na mão, fizemos na mão. Então o bom de você preparar é que você observa, é que você vê, que você sente na enxada ali. Então do meio para o final geram nítidos as pedras, essas pequenas rochas e ao mesmo tempo essa formação, essa tabaldia. Infelizmente eu fiquei com esses registros no Instagram, então eu não fiz um banco de imagens para poder mostrar aqui para vocês, mas ora ela se apresenta como uma rocha esbranquiçada, branca, ora ela se apresenta como uma rocha meio amarelada. Em ambos os contextos ela se rompe
com um impacto mecânico, ou seja, com o impacto da enxada e com o impacto da cavadeira. Mas só que em alguns momentos é mais difícil. Então foi por isso que a gente pensou, bom, se ela se rompe com esse impacto mecânico de uma enxada, que exerce uma força, uma pressão, por que não? Bora testar o andu, né? E o eucalipto como plantas para poder fazer esse rompimento, numa hipótese de lá na frente eles melhoraram essa estrutura, né? Romper essa laje, não sabemos a profundidade dessa laje e se ela é contínua ou se ela é intermitente, ou seja, se ela é espaçada ali, como normalmente acontece com o lençol freático. Mas só que a primeira resposta foi essa descida, né? E que não surpreende em termos de resultado, uma vez que, como eu falei para vocês, foi o que a gente viu no preparo, né? Uma acentuação, se essa palavra existe, da formação dessa tabaldia com o avanço do terreno, nesse caso, para a face leste. O primeiro canteiro, praticamente, esse foi o que era bem esperado, que as árvores tivessem um crescimento tão expressivo nesse primeiro momento. E esse experimento ele não se encerra, porque a gente não vai derrubar, a gente vai deixar para ver, vai cuidar da cana, vamos podar os eucaliptos, vamos manejar a área normalmente, como se a gente estivesse falando de um solo com uma profundidade ideal para permitir o desenvolvimento ali, né, das plantas, das árvores e sobretudo dessas plantas de interesse que eu falei para vocês, no caso o café e enfim outras frutíferas. Mas só que esse primeiro canteiro ele está bem próximo dessa formação, dessa parte que eu falei para vocês que mais se assemelha a um campo rupestre. Quando a gente pega a área como um todo, que eu comentei com vocês, se você vai de norte a sul, você tem um aumento, ao mesmo tempo que você tem um declive do terreno, você tem um aumento dessa vegetação, uma vez que se aproxima do rio. E aí uma coisa muito interessante, que já começa a fazer uma correlação, presta bem atenção nessa parte. Todas essas informações que eu trouxe para vocês até aqui, falando apenas a princípio do módulo 3, e quando eu levo agora para o módulo 2, é que a gente viu uma correlação, ou melhor, ficou nítida essa correlação com o desenvolvimento desses primeiros canteiros do módulo 2, que foi a área que a gente manejou, com a resposta desse solo do módulo 3. Então, os 4 primeiros canteiros, foi até engraçado porque foi uma divisão perfeita. A gente está falando de 9 canteiros, os 4 primeiros canteiros, o desenvolvimento que você já via ali no aipim, nas bananas, ele foi mais mediano quando comparado aos outros, os demais, em direção a essa borda dessa mata. Então, o aipim deu muito maior, a banana muito maior e mais importante, que é o indicador chave aqui, o café. Os cafés até a metade do terreno não sobreviveram e os cafés da metade para o final, ou seja, esse lugar mais úmido, de solo mais profundo, de maior fertilidade, uma vez que esses nutrientes tendem a percolar, os cafés sobreviveram. Então, é incrível como a natureza comunica, mas a gente precisa fazer essa perspectiva, não é só que nutriente faltou, vou fazer análise foliar, essas coisas são importantes sim, mas só que no médio e longo prazo, precisamos ter essa visão macro, né? E aí quando a gente faz esse experimento de plantar nessa cabeceira aqui, que era necessário por uma questão até edáfica, ou seja, de solo, né? E de, ao mesmo tempo de conter essa erosão superficial, e agora a gente tem ainda como parâmetro o desenvolvimento dessas plantas num solo raso e a resposta do desenvolvimento das outras áreas, fica nítido você fazer essas interpretações, porque agora a gente não tem só mais essas plantas do módulo 3 crescendo, como eu tenho todo o outro sistema em desenvolvimento. Agora eu tenho a banana como indicador, eu tenho o aipim como indicador, eu tenho o eucalipto como indicador, eu tenho o café como indicador. Então você tem agora um grupo, você tem vários aliados e aliadas te informando, ó, vai por aqui, ó, aqui não está muito bem, ó, aqui é mais raso, aqui é mais fundo, aqui é mais úmido. Quando você começa a olhar o entorno para entender, porque a gente precisa ter uma dose de imparcialidade em tudo isso para poder fazer essa análise. Não é o seu querer aí, é você buscar ver a verdade, ver as coisas como elas são. E a natureza, ela nunca mente. Então, é uma coisa que a gente precisa exercitar, essa imparcialidade, e que certamente, enquanto prática, não só em termos de trabalho, se a gente traz para a nossa vida, isso tem efeitos muito benéficos. E, enfim, esse padrão que eu comentei com vocês de um decréscimo, né, no crescimento do eucalipto,
também foi possível observar no módulo 2, onde fizemos o manejo, já repeti isso, mas só para vocês não perderem a referência. Você percebe que no início o eucalipto maior, na ponta do canteiro, onde o solo era mais profundo, e na enxada a gente não sentiu nenhuma rocha. E à medida que vai se aproximando, ou seja, vamos indo para essa face leste, onde tinham mais rochas, né, ali no solo, e na enxada a gente também sentiu, e isso se comprovou ainda mais agora quando a gente estava fofando as entrelinhas, porque essa fofada das entrelinhas, galera, foi estudo para mim também. Eu estava fazendo o preparo da terra e observando, e opa, ó, aqui realmente está mais fundo, ó, aqui a cor da terra realmente está mais escura, pô, aqui ainda o arenoso precisa de mais matéria orgânica, opa, senti rocha aqui, realmente está explicado. Então você vê esse decréscimo, né, do eucalipto também no módulo 2, mas quando chega do meio para a borda do terreno próximo à mata, tudo grande, tudo mais uniforme em termos de crescimento. Então a natureza ela é perfeita. O importante, né, o que eu quero enfatizar para vocês é, como eu disse, fator tempo, não precisa ter pressa para entender essas coisas. O segundo ponto, imparcialidade, fazer essas análises com imparcialidade e ser prático, ser objetivo. A gente não está falando de viver no mundo da lua, de ficar observando essas coisas como se elas fossem assim, uau. Por isso que eu disse, esse vídeo ele tem um contorno um tanto intelectual, um tanto com essa esfera mental, e a gente precisa saber a hora do limite que isso tem, né, de não ficar locubrando e viajando muito, e ir para a prática, e fazer as intervenções que são necessárias para a gente tanto melhorar a condição do solo ali, mas de produzir aquelas culturas de interesse, de gerar renda, enfim, isso é importante a gente também ser prático, esse mundo pede isso da gente. Vou mostrar para vocês o primeiro módulo, que é esse módulo do café mais antigo. Fizemos uma formatação de espaçamento um pouco diferente do segundo, onde as linhas de árvores ficaram mais próximas. E é isso, vamos lá. Bom, galera, esse é o primeiro módulo do café mais antigo. Eu estou literalmente no centro dele. O que a gente fez aqui foi fazer um teste de plantar as linhas de árvores a cada 10 metros e 20. E esses 20 centímetros foi por causa do espaçamento do café. Então temos uma linha à direita e temos outra linha à esquerda. E aí você já nota uma diferença nítida no desenvolvimento dos canteiros. Um pé de sucupira, que claro, deixamos componente. E aqui, só para vocês terem uma noção do geral, então a gente tem uma, duas, três, quatro linhas de café entre essas duas linhas de árvore. Pelo experimento que já fizemos, né, no módulo anterior, já está nítido para a gente que vai entrar aqui, no futuro próximo, um canteiro de árvore também. Esse aqui agora já é o dever de casa do Luiz, fazer o manejo dos eucaliptos, dos andus. Utilizamos o mesmo esqueleto base que eu falei para vocês. É interessante ver como está funcionando. Uma coisa legal de comentar é aqui que você percebe nessas áreas, né, onde já tem um pouco mais de um sobreamento, que a vegetação espontânea ela já vem muito mais rala comparada a esse lado onde ela recebe sol pleno e tem de vir com mais força. Então uma coisa muito interessante é a cobertura do solo. E aqui a gente está organizando, na verdade já organizou, para fazer o plantio dessas entrelinhas, tanto para alimentação quanto para produzir biomassa para essas ruas aqui, beleza? Aqui tem um exemplo bem legal do que foi um geral da área. Utilizamos eucalipto como essa árvore mãe no primeiro momento, e ao pé dela fizemos o que tem aqui nesse pequeno frame. Semeamos o que tínhamos disponível. Então aqui você tem um abacate, aqui você tem um lindo tamboril, por sinal, né, germinando muito bonito, crescendo muito bonito, e ao pé dele um ipê roxo. Então no pé uma árvore, eucalipto, abacate, tamboril, ipê roxo. E essa dinâmica, esse consórcio, ele se espalha, né, esse processo, esse estabelecimento desse viveiro, ele vai até o final dos canteiros. Você vê que dali para o início
A gente teve um desenvolvimento bem interessante do eucalipto, eles estão grandes ali, a gente está falando de uma área com 8 meses. E aqueles lá do fundo, vou chegar ali agora. Essa linha aqui já ela é um pouco menor, e aí o desenvolvimento já é um pouco menor. Só estou evitando pisar nas ruas aqui, porque a galera já vai fazer o plantio. É interessante que aquela rua, onde essa linha de árvore está menos desenvolvida, comparada a essas aqui, olha para cá, olha a diferença em termos de tamanho. Foi muito interessante porque ali os cafés também não estavam bonitos no início. Então é isso que eu estou falando com vocês. Observa os padrões, né? Então o desenvolvimento do café ali não estava satisfatório, a linha de árvore respondeu em consonância, né? Até essas árvores que a gente tem como corajosas, guerreiras, né, super aptas para essas condições mais desfavoráveis, elas também estão sentindo um pouco de dificuldade. Então temos que ter paciência, mas como eu disse, como é o foco desse vídeo, leitura, galera. O solo é um mosaico, não é tudo igualzinho, bonitinho, não. As coisas são mais dinâmicas do que parecem ser, e tem solução. Aqui só uma manga muito bonita, certamente lá no pé dela outro ipezinho roxo, as bananeiras para serem manejadas, o andu muito interessante, sempre uma planta que eu sou fã, acho que vocês já perceberam isso. Mais abacate, uma variedade interessante, algumas variedades interessantes. O Luiz tem semeado aqui e ele já está começando a ver abacates, né, mais bacanas, mais saborosos, outros nem tanto, para já na hora de fazer o desbaste e seleção ele já tem uma noção. Café e frutificação, certamente essa safra vai ser aquela safra para experimentar, vai ser aquela safra para eles poderem, né, desenvolver experiência, intimidade e aprofundar a relação com a cultura. Já foi feita algumas colheitas e certamente do ponto de vista produtivo há muito que se melhorar nesse cafezal, mas eu não tenho dúvidas que daqui para frente, né, foi um trabalho que já começou. Aqui vocês vão estar vendo futuramente microlotes e nanolotes de cafés, bem interessante. Essa certeza que eu falo sobre essa produção desse café, ela não é apenas um viés produtivo, mas essa convicção de que o cuidado da terra produz causas que geram um único efeito. Esse efeito é vida, né? Levar vida para o ambiente. Longe de ser a minha intenção romantizar qualquer processo com o campo. E eu digo isso porque realmente existem muitos desafios quando você acompanha de perto essa transição, quando você vive essa transição. Então eu tenho muito respeito pelo Luiz e pela Maria, não só pela amizade que a gente vem desenvolvendo, a intimidade, mas por essa transição que realmente é um processo desafiador, e você ali persistir muitas vezes com o seu entorno não compreendendo muito bem, né, as coisas que acontecem, você tendo perdas, mas é aquilo, é sobre realmente esse processo de você confiar na convicção interna, não algo mental, algo que você sente num sentido mais profundo. E é isso, eu não tenho dúvidas que vão sair bons microlotes, bons nanolotes de café aqui, até porque a área deles permite esse cuidado mais minucioso. Certamente que vai ter uma curva de aprendizados imensa aí para acontecer, mas vai ser bonito ver isso acontecer. Já temos bons encaminhamentos para o Luiz estar seguindo, e certamente numa próxima visita, como eu disse para vocês, eu não tenho dúvida que esse lugar vai estar ainda mais bonito. Nas entrelinhas, as coisas já estão nascendo. Estabelecemos uma roça muito estratégica para poder ao mesmo tempo ficar algumas plantas perenes, para promover essa cobertura do solo e ao mesmo tempo ser um alimento que possa ser beneficiado, que eles possam consumir. Nesse caso foi a cana, e ao mesmo tempo, né, uma possível geração de renda, uma vez que você tem esse contexto da rapadura, como vocês viram no vídeo. Enfim, campo é uma coisa complexa, agricultura é uma coisa complexa, então se você decide fazer essa transição, saiba que a primeira coisa é se dê tempo para aprender, se dê tempo para assimilar todas essas variáveis e sobretudo para assimilar esse novo ritmo. As coisas não são necessariamente como achamos que são, a gente precisa entender como é que a vida funciona. É muito mais uma atitude da gente para com a vida do que a vida para com a gente. Beleza? E é isso, galera. Eu ainda tenho um outro ciclo, um outro projeto para estar conduzindo aqui na Bahia. Dessa vez no Centro Cultural Maitreya, já é mais próximo do litoral. Tem um vídeo aqui no canal, onde o título é Mandioca e Andu Além de Viveiro. E eu confesso que com um pouco animado, uma ansiedade positiva para ver como é que está a área depois
de quase um ano desde a minha última intervenção no local. Então, certamente vou estar registrando, certamente vou estar fazendo um vídeo para compartilhar com vocês esses novos aprendizados. Beleza, galera? Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever, não deixe de comentar. Agradeço a partilha de vocês, os comentários de vocês. Essa troca, ela realmente é muito bacana. E é isso. Até o próximo vídeo. A gente vai se falando. E muita paz.